Olá amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Nós começamos aqui mais um programa Estilo de Vida. Eu sou o pastor Luiz Paulo Agostini e já nós vamos dar início aqui a um tema de extrema importância para você e para toda a sua família, para a sua vida inteira. Eu gostaria que você participasse deste programa e colocasse bastante atenção, como diz o tema: corte a raiz de seus problemas. Você já percebeu que existem problemas na sua vida que são difíceis de você solucionar? Um dia você está melhor, no dia seguinte você parece que retrocede tudo que você avançou. Aquele problema que parecia estar morto, finalizado, ele volta à tona novamente. O porquê que isso acontece? Essas são as perguntas de muitas pessoas que dizem, onde foi que eu errei? Onde é que eu estou falhando? O que é que está acontecendo? O porquê de tantos problemas que vem acontecendo comigo? De onde vêm os meus problemas? Pois é, todos nós temos uma raiz. Você tem uma raiz. Eu tenho uma raiz. Uma origem, seja ela boa ou seja ela má. Então disso nós estaremos aqui compartilhando com vocês nesta tarde. E eu gostaria que você compartilhasse já com seus amigos, com seus familiares, pessoas que você conheça, que estão passando por problemas há muitos anos. E hoje nós vamos dar a receita para você cortar essa raiz, tá bom? Eu vou pedir só a produção que, por favor, abaixe um pouquinho a trilha sonora, por gentileza. Obrigado. Então, continuando, deixe-me ver aqui as pessoas que estão entrando. A Luciana, isso, perfeito. Muito obrigado aí à produção, nosso amigo Flávio. Então, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20, existe uma parábola que diz assim: na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Porque Jesus ele estava com fome, ele queria comer um figo e a figueira não tinha frutos. Então, Jesus ele usou a autoridade que ele tem, que é um exemplo para você, aprender a usar a autoridade. A fé, ela é uma autoridade que Deus nos outorga. Então Jesus, usando a sua autoridade, ele amaldiçoou aquela figueira, ou seja, aquela árvore que não produzia bons frutos, sequer havia frutos. E diz aqui no verso 20 que no dia seguinte, aquela figueira ela estava seca desde a raiz. Então esse é o segredo que Jesus nos mostra para que você seja uma pessoa de êxito em todos os aspectos da sua vida. Você primeiro tem que arrancar o mal que está no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no seu estado emocional. Tem que ser arrancado desde a raiz. E eu vou falar sobre isso agora aqui com você. Então, primeiro, pelo fruto você conhecerá a árvore. Tudo tem uma origem, uma raiz. As coisas ruins têm a sua origem ruim. Maus comportamentos, pensamentos ruins, maus sentimentos, casamentos ruins, atitudes e vida econômica ruim. Ou seja, a vida da pessoa que tem uma origem ruim, então, consequentemente, essa pessoa, essa vida vai ser conturbada. Só que as pessoas desconhecem a origem deste problema.
Perdão. Então, aí diz assim: nós todos temos raízes ruins que precisam ser cortadas. É aí onde entra você. Essa atitude é sua. Então vamos considerar, né, os nossos caminhos, por exemplo. Analise a sua história, analise a sua vida. Como a figueira. A aparência dela era muito boa, mas os frutos era ruim ou talvez até ausente. E talvez você, analisando a sua vida, você vai ver isso em você, que aparentemente você tem uma boa aparência. Está sorrindo, está com pessoas no seu entorno, festejando. Aparentemente você está bem, mas no seu interior você está mal. A sua origem é má. Você é uma pessoa que vem trazendo para os dias de hoje problemas lá de trás. Você talvez seja aquela pessoa que não consegue parar de olhar para trás. Você não consegue olhar para frente. Você está preso lá atrás. Por que, pastor Luiz, que isso acontece comigo? Porque existe uma raiz na tua vida e essa raiz tem que ser removida. Então diz assim, como as pessoas perguntam, né, por que eu faço essas coisas que eu não gosto de fazer? Por que eu me comporto dessa maneira? Eu não quero ser assim, mas por que eu sou assim? Como eu acabei de dizer, porque existe uma raiz em você ruim. E raiz só é eliminada com machadada. Tem que ser cortada. E a machadada dói. Eu já vou falar sobre isso. Vai compartilhando para que os seus amigos e familiares eles possam também se libertarem desta raiz maligna, deste mal, essa raiz que vem causando os problemas na sua vida ou na vida deles. Compartilhe. Então, continuando aqui o texto, diz assim: Jesus amaldiçoou a figueira e a secou desde a raiz. Eu pergunto a você, se não fosse necessário secar até a raiz, Jesus não teria feito isso. Ele poderia ter apenas podado, cortado, mas não. Ele secou toda ela. Porque o mal só será eliminado quando você tirá-lo por completo da tua vida. Então, através da fé, né? A fé, ela é mais do que algo psicológico. A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Então, quando Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira, aquela árvore, a ponto dela se secar, foi porque Jesus sabia que aquela árvore, ela não dava frutos. E quando dava, eram maus frutos. E você sabe perfeitamente que tem pessoas ou tem atitudes que nós temos no nosso dia a dia que são atitudes más, são pensamentos ruins, são sentimentos ruins, são palavras ruins que nós falamos, mas fazemos consciente. E o pior de tudo é que você sabe que está mal, você sabe que está agindo errado, mas você veja que a sua raiz, a sua origem, como ela é má, então você não consegue ter atitudes boas, porque a sua origem é má. Entenda isso, eu estou ensinando você a se libertar, a mudar o seu estilo de vida. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, não vou estender muito essa mensagem, mas eu preciso te explicar isso aqui. Olha que interessante. Para cortar uma raiz, você deve machucá-la onde dói. Aonde dói, você vai ter que bater ali. Inúmeras vezes. É um processo doloroso. É assim que você se liberta. É assim que a sua vida vai ser transformada. É um processo, né? Você vai ter que repetir esse processo até
até que essa raiz morra dentro de você, até que ela se seque, até que ela saia de você. E esse é um processo individual, é pessoal. Só eu sei quais são as raízes ruins que eu tenho, o que eu venho trazendo do meu passado, o que aconteceu na minha vida. Só eu sei, só você sabe da sua. O que talvez você não saiba é que para você se curar e se libertar e progredir na sua vida em todos os aspectos que eu já vou explicar, em todos os sentidos da vida, financeiro, familiar, sentimental, físico, espiritual, você vai ter que machucar essa raiz. Você vai ter que dar uma machadada nela. Como Jesus disse, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é cortar a raiz pelo mal. É você negar o seu eu, o seu ego. E como as pessoas não gostam de negar o seu ego, elas não conseguem se libertar. Aquela raiz maléfica, podre, que te machuca, que impede você de crescer na vida e dar bons frutos, essa raiz, enquanto você estiver enraizado nela, você não vai progredir. Então, ouça essa mensagem que vem do alto e se liberte. E lute para que Deus, ele venha se agradar de você. Porque está escrito que se essa árvore não der frutos, ela será cortada, lançada fora e queimada. E talvez você se sinta assim. Você se sente lançado fora da sociedade, da sua família, de dentro da sua casa. Você se sente que foi lançado fora da vida. Você se sente em outro mundo. Por isso que muitas pessoas se suicidam. Sabe por quê? Porque ela já não encontra lugar para ela nessa terra. Só que o suicídio é pior ainda. Porque a alma das pessoas que se suicidam, lamentavelmente, vão diretamente ao inferno. Só Deus tem o poder de dar ou tirar uma vida. O resto são homicidas. E homicidas, diz lá, não terão salvação. Então não seja você um homicida, porque quando você se suicida, você é um homicida. Você está tirando uma vida. Então, voltando aqui no texto, então para cortar uma raiz, você deve machucá-la aonde dói. E aonde mais dói, você vai ter que bater ali, você vai ter que moer, quebrar o teu eu. E isso você vai ter que repetir esse processo várias vezes até que seja totalmente eliminado. Aí eu escrevi aqui para compartilhar com vocês. Olha que legal. A humildade é o machado para cortar a raiz, chamado orgulho. Então, se você quer se libertar do orgulho, se você reconhece que você é uma pessoa que tem dificuldade em ser humilde, né? em ser uma pessoa quebrantada, o machado para você se libertar disso é a humildade. E a humildade começa quando você ouve, quando você escuta, quando você para de se justificar, quando você para de querer ser o dono da verdade, quando você para de ser aquele que quer dar sempre a última palavra. Deixa de ser orgulhosa, deixa de ser orgulhoso. Corta essa raiz do orgulho da tua vida. E isso só tem um jeito, é com a humildade. Cada atitude sua, a partir de agora, de humildade, você vai estar dando uma machadada nesse orgulho. Vai chegar um momento que essa raiz, ela vai secar. A generosidade é o machado para cortar a ganância. Se você é ganancioso, avarento, materialista, você é aquela pessoa que diz: Pastor Luiz Paulo, eu não vivo sem dinheiro. Eu estou preso
ao meu carro, à minha casa, ao meu dinheiro, à minha empresa. É tudo que eu tenho, é a minha vida. Se você é essa pessoa gananciosa, se você é essa pessoa que está presa a qualquer coisa que seja material, inclusive pode ser um status, pode ser uma posição, e olha que tá cheio, hein? Então, para você cortar essa raiz da ganância, você tem que começar a partir de agora a ser generoso. O que é ser generoso? É aquele que compartilha com alegria, aquele que dá com alegria, não com pesar. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que Deus ele diz, né, está escrito: Deus ama ao dador alegre. Lembrando você que Caim, ele ofereceu a Deus uma oferta, mas Deus não quis. Deus rejeitou aquela oferta que ele deu. Sabe por quê? Porque ele deu com ganância. Ele deu com outras intenções. Ele não era generoso como o irmão dele, Abel. E Deus sabe se você é generoso ou ganancioso. E se você é esse ganancioso, então o machado para você arrancar, quebrar essa raiz da tua vida, da ganância, do materialismo, é você começar a ser generoso. Tá bom, meus queridos? O autocontrole é o machado para cortar a raiva, podemos dizer a ira, os excessos, os vícios. O autocontrole, você já ouviu aquele ditado, né? Vou contar até 10. Então, é ter autocontrole. Se você é uma pessoa iracunda, se você reconhece que você tem muito ódio no coração, você tem raiva, você é aquela pessoa extremista no que faz, você extrapola, você é exagerada, exagerado. Você é uma pessoa, talvez, que é conduzido, né, pelos vícios. Sejam vícios de entorpecentes, sejam vícios de jogos, sejam vícios pornográficos, sejam qualquer tipo de vício. Vício é vício. Então, o machado para você cortar essa raiz que está acabando com a sua vida, com a sua casa, com o seu eu, é você, a partir de agora, desta mensagem, é você ter atitudes de autocontrole, ter domínio próprio, ter equilíbrio. E isso são frutos do Espírito Santo. Ou seja, você busca isso, você pede a Deus e Ele te dá. Agora, se você não fizer isso, você não buscar então o Espírito Santo, que é o autocontrole, que é o domínio próprio, então isso significa que a sua raiz de vícios, de raiva, de ira, de mágoa, de excessos, ela vai continuar viva e você vai continuar preso nessa raiz. A sua origem sempre vai ser problemática. Por isso tem pessoas que, por mais que a gente fala, a gente ensina, a gente explica, ela é problemática. Por isso que tem pessoas que ela é gananciosa, ela é orgulhosa. Sabe por quê? Porque ela não busca isso em Deus. Ela não obedece à palavra de Deus. Isso que eu estou falando aqui para você nada mais é do que a palavra de Deus. Então, se você executar, você vai cortar todas as raízes de problemas que você tem na sua vida. Olha que maravilha, olha que receita. E tem mais. O trabalho é o machado para cortar a preguiça. Talvez você é uma pessoa que está endividada, ou não tem trabalho, ou trabalha, mas está com problemas financeiros. Você é um vendedor e não vende nada. Sabe por quê? Porque talvez você é uma pessoa preguiçosa. Você tem preguiça de levantar cedo. Ainda mais essa geração que estamos vivendo. Essa geração é uma das piores que tem. Você pode observar, essa juventude hoje, ninguém quer saber de levantar cedo. Ninguém quer saber de trabalhar. Ninguém quer saber de fazer hora extra. Ninguém quer pegar no pesado.
Você veja que tem pessoas que têm trabalho para oferecer e não vem candidato. Sabe por quê? Porque os candidatos de hoje querem trabalhar a parte da tarde, querem trabalhar das 11 em adiante. Querem ganhar muito e trabalhar pouco. Essa é a geração que estamos vivendo. Ninguém quer estudar. Vê se essa geração gosta de estudar. Não querem. Vê se eles querem compromissos. Vê se a geração de hoje tem compromisso na maioria, né? Não generalizando, mas na maioria. Vê se essa geração de adolescentes hoje tem compromisso em ajudar os seus pais. Não tem. Não tem. São preguiçosos. São vagos. Vagos. Por isso que a raiz, por isso que nós estamos vivendo, né, temos visto tantos rapazes como moças, adultos, se casando, tendo filhos e vivendo uma vida medíocre, uma vida difícil. Você vê, você observa que tem filhos que se casam, ou filhas, mas dependem dos seus pais. Meu Deus! Sabe o que é isso? É a raiz da preguiça. As pessoas, elas têm uma raiz de preguiça. Meu querido, corta isso. Corta essa raiz. Só tem um jeito. Trabalhando. Hoje em dia, os crentes principalmente, quer saber de ficar orando, pedindo, falando, glória a Deus, paz do Senhor, aleluia. Outros querem ficar vendo revelação, adivinhação, profetada. Mas ninguém quer trabalhar, não paga a dívida que deve, paga os teus compromissos, seja um cristão de verdade, tenha hombridade, tenha caráter, tenha pudor, dê exemplo no seu trabalho. Eu sempre escuto reclamações: pastor, o meu pior funcionário é crente. Olha que vergonha. Os mais preguiçosos, os mais imprudentes, não estou generalizando, mas numa grande proporção, são pessoas cristãs que deveriam estar dando exemplo, mas não, são preguiçosos, estão esperando que caia do céu. Não vai cair nada do céu. Até o milagre. Você sabia que milagre não cai do céu? Sabia não, né? Pois é. Milagre você só recebe quando você toma uma atitude de fé. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer um milagre, meu querido, sai da sua zona de conforto, vai jejuar, vai trabalhar. Seja fiel a Deus, para de roubar a Deus, para de enganar a Deus, para de ser egoísta, ganancioso com Deus. Seja você um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade. Para de ficar criticando e falando mal dos outros. Corta essa raiz maligna, essa raiz de fofoca que talvez você tem, essa raiz de maus olhos, de ser tendencioso. Ninguém presta para você, você critica todo mundo, você fala mal de todo mundo, você difama todo mundo, sabe por quê? Porque você está enraizado na podridão, a sua raiz é podre. Observação: a árvore é de acordo com a sua raiz. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Agora, se você que é uma árvore, você está enraizado nesses exemplos que eu estou dando e você não quer cortar essa raiz maligna, então, pobre da sua família, que pena, porque os seus frutos estão sendo muito maus. Você está vivendo de aparência. Você é aquele fruto que parece que está bom, mas quando abre, está oco por dentro, não tem nada. Está cheio de agrotóxicos.
Cuidado, hein? Cuidado. Bom, se você deseja o bem para os outros, né? Se você desejar o bem para os outros, então você vai quebrar, você vai arrancar a raiz do egoísmo. Pastor, eu me sinto muito egoísta, eu só penso em mim mesmo, eu não penso nem na minha esposa, nem no meu marido, eu deixo a minha esposa sendo escrava do trabalho, porque tem hoje em dia, meu amigo, é a esposa que manda em casa, é ela que trabalha, é ela que cuida dos filhos, é ela que faz tudo. Às vezes até na intimidade, é ela que tem que fazer tudo, porque o homem, ó, não quer, não faz nada. Sabe o que é isso? Egoísmo. Egoísmo. Então arranca essa raiz do egoísmo da sua vida. Como, pastor Luiz? Sendo você uma pessoa que comece a partir de agora a desejar o que é bom para as pessoas. Deseje o bem-estar da sua esposa. Então você vai ajudá-la. Deseje o bem-estar dos seus filhos. Então você vai dar atenção a eles. Mas enquanto você for egoísta, você vai se justificar o seu egoísmo, essa raiz maligna que você tem de egoísmo, dizendo é que eu estou trabalhando, é que eu preciso trabalhar. Como se você fosse o único na face da humanidade que trabalhasse, né? Você acha que você é a única mãe, o único pai que trabalha. O resto, ninguém trabalha. Sabe por que você pensa assim e fala isso? Porque você tem uma raiz de egoísmo. Então, meus queridos, em nome de Jesus, corta isso da sua vida. A partir de agora, comece a desejar o bem para as pessoas, a fazer o bem ao próximo. Comece a amar ao próximo. Para de olhar para você. Comece a olhar um pouquinho só para o próximo. E você vai ver como a sua vida vai ser uma maravilhosa. Vai ser uma bênção. Talvez você diz assim, pastor Luiz, eu sou muito medroso, eu sou medrosa. Essa é a raiz de muitas pessoas, né? O medo, a angústia, a depressão, a tristeza. Qual é o machado, pastor Luiz, para poder cortar essa raiz do medo? É muito simples. O oposto do medo é o quê? Coragem. Exatamente, coragem. Então comece a ter atitudes a partir de agora, enquanto eu estou dando a você essa revelação do Espírito Santo. Você já vai anotando aí. Depois você deve ver essa mensagem desde o início. Você que está entrando agora, para que você entenda o raciocínio completo. Então comece a ter atitudes de coragem a partir de agora. Coragem para você vencer os seus problemas, para você trabalhar, para você falar com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família. Coragem para você cuidar da sua saúde. Tenha coragem. É assim que você corta a raiz do medo. Fazendo o oposto. Faça o oposto. Jesus disse isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Logo ele disse, mas, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então você veja que o próprio Jesus, ele nos mostra inúmeras vezes que se você tomar uma atitude de coragem, de ousadia na fé, você vai vencer o medo, essa raiz de traumas complexos. Quantas pessoas que estão me vendo aqui agora e você tem complexos, você tem traumas, você sente algo que te perturba, que te acusa, você não consegue se auto-perdoar. Tome essa atitude de coragem, use esse machado, o machado da coragem. Tá bom, meus queridos? A hipocrisia, né? Pastor Luiz Paulo, e os hipócritas? Tem muita gente falando muito, mas são tão hipócritas. Não vivem o que falam. Pois é, está cheio, está proliferado.
o machado para você cortar essa raiz da hipocrisia é a sinceridade. Seja sincero. A sinceridade, cada vez que você for sincera, a partir de agora, vai ser uma machadada que você vai estar dando nessa raiz da hipocrisia. Vai chegar uma hora, queridos, que vai secar. E quando olharem para você, podem até não gostar de você, mas terão que confessar: ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Porque a sinceridade é isso aqui que você está vendo. Ela é transparente. É olho no olho. Isso é sinceridade. A hipocrisia tem muitas luzes, muitas distração, muita eloquência. Sabe por quê? Tantos gritos. Tem gente que até muda a voz. Sabe por quê? Tanta eloquência, tantas falácias, tantas heresias. Sabe por quê? Porque não são sinceros. Porque quem é sincero, como diz a palavra, ó, sincero, sem cera, tira cera, sem cera, seriedade. Então use esse machado a partir de agora. Seja honesto, seja verdadeiro. Se liberta da hipocrisia, para de ser mentiroso, mentirosa, para com isso. Dá uma machadada ou várias machadadas na hipocrisia da sua própria vida e você verá como a sua vida vai ser uma maravilha. Pode acreditar nisso. Por último, muitas pessoas têm me perguntado: Pastor Luiz Paulo, como cortar ou como vencer a maldição que lançaram sobre mim ou que eu venho arrastando isso? Pastor Luiz Paulo, como vencer a maldição demoníaca, a inveja? Como vencer qualquer tipo de maldições, Pastor Luiz Paulo? Sabe qual é o machado para você vencer qualquer tipo de maldição, de espíritos malignos, de inveja, de maldições mandadas, proferidas, feitas? Ai, pastor, me fala, qual é o machado para eu cortar essa maldição da minha vida, essa maldição hereditária, pastor? Não aguento mais, Pastor Luiz Paulo. Qual é o machado que eu preciso usar? Me fala, porque eu vou usar esse machado. Pois bem, o machado para você quebrar, cortar essa maldição demoníaca, hereditária da tua vida, que impede você de produzir bons frutos, não é verdade? É você fazer uma aliança com Deus. Sim, é você fazer uma aliança com Deus. Talvez você tenha uma aliança com o seu cônjuge. Eu estou ensinando você, tenha uma aliança com Deus, de verdade. Você verá que você vai dar uma machadada em todas as maldições. E nenhum mal tocará a sua casa, tocará você. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ou seja, para ser de Deus tem que ter uma aliança com Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. É isso, meus queridos. Então fica aí a dica, tá bom? Medite nisso. Você que acabou de entrar aí nessa mensagem, compartilhe. Se fez bem para você, se isso está libertando você, se isso está fazendo bem para você, então eu penso, por que você não compartilha com outras pessoas? Isso aqui você vai salvar vidas. Sabia disso? Você salva vidas com uma mensagem dessa, se você compartilha. Marque o nome dos seus amigos, dos seus familiares. Bom, meus queridos, a Igreja Cristã Vinde a Mim está de portas abertas para todos vocês que dizem: poxa, eu quero cortar essa raiz do mal que vem agindo na minha vida, Pastor Luiz Paulo. Pois bem,
Anote o endereço. Avenida Manuel Caltabiano, 444, no bairro da Vila Molica. Terças e sextas-feiras, às 20 horas. E domingo, 9 da manhã ou 19 horas. Você é o meu convidado. Você pode vir aqui, você que é católico, você que é espiritualista, kardecista, você que é evangélico de outras denominações. Eu venho atendendo pastores, missionários, obreiros, muitos, diáconos, levitas, não importa, porque talvez você tenha um título, talvez você esteja dentro de uma igreja católica ou qualquer que seja, mas você reconhece através dessa mensagem, por exemplo, que você tem uma raiz má. E essa raiz má que está na sua vida, enquanto você não aprender a cortá-la, então tudo que você fizer vai dar maus frutos. Por quê, pastor Luiz Paulo? Por mais bom que você seja, por mais mulher boa que você seja, porque o problema talvez não esteja em você, não está na sua mente, no seu coração, mas está na sua raiz. A sua raiz que é má. Não é você, é a tua raiz. Mas se a tua raiz é má, você que vai ter que cortar. Então vamos dar uma machadada nessa raiz. Combinado, meus queridos? Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está falando ao seu coração, abençoando você, dando a você uma oportunidade de vida nova a partir de hoje. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até mais.